No capítulo 1, nós vamos refletir em alguns aspectos dessa mensagem de juízo e de conforto. Então, no capítulo 1, vamos começar pelo versículo 7. Enquanto você encontra, eu já gostaria de ir conversando com você e refletindo em alguns conceitos importantes para a compreensão desse texto. E eu queria começar com uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, o que você faria? O que você mudaria? Com quem você se retrataria? Ou quais oportunidades você aproveitaria melhor? Em todo o tempo, na nossa vida, na nossa jornada, a gente recebe um presente. É a oportunidade de fazer as coisas diferentes. Nós somos convidados a nos retratar pelos nossos erros, pelas nossas culpas, e somos convidados também diariamente a aproveitar oportunidades. É diante dessa dinâmica que nós vivenciamos no dia a dia que eu queria começar com você a leitura e a reflexão desse texto dessa manhã. Então, no capítulo 1, no versículo 7, nós encontramos a seguinte declaração, diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Vamos entender um pouquinho o contexto desse versículo? Esse versículo é uma grande promessa do Senhor. Em todo o contexto diário, a gente vive muitas lutas, a gente passa por muitas angústias, às vezes a gente se sente desprotegido. E diante disso, a promessa do Senhor nesse versículo é: o Senhor protege, cuida daqueles que Ele conhece. Sendo assim, quem que Deus não conhece? Parou para pensar nisso? A gente deixa de conhecer muita gente, mas quem que Deus não conhece? Quando a gente vai entendendo a estrutura desse versículo, é como se a promessa fosse a seguinte: Deus cuida dos amigos dele. Conhecer é diferente de ser amigo, sim ou não? Sabe, Naum, ele escreveu, ou ele profetizou numa época em que o povo havia se rebelado de maneira tão profunda contra Deus, que Deus precisou agora fazer o anúncio de um juízo. Deus precisava explicar para as pessoas que as oportunidades de fazer diferente, as oportunidades de se retratar e as oportunidades de aproveitar oportunidades estavam chegando ao fim. E aí agora Deus anuncia a destruição da Assíria. Deus precisava explicar para eles o juízo como consequência de rebelião. Quando a gente para olhar esse livro curto, são 3 capítulos apenas, talvez num primeiro momento a gente não consiga enxergar consolo ou conforto. O próprio nome de Naum representa isso, significa isso, aquele que é consolado ou conforto. Mas a gente vai ver em todo o momento o anúncio de um juízo. No versículo 1, diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O anúncio contra a destruição de Nínive. Sabe, o versículo 2 continua e diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Aqui começa a mensagem de conforto, juntamente com a mensagem de juízo e de justiça.
Deus está anunciando a destruição de um inimigo. Sabe, quando a gente talvez leia num primeiro momento a palavra vingador, já faça a gente remeter ao contexto atual de que é uma retaliação por ódio, uma vingança fria, pautada numa ira destemperada e desequilibrada. Mas quando a gente fala da justiça do Senhor, e essa palavra vingador, que no hebraico é narcan, ela significa a expedição da sentença de um juiz justo. Vingador, no contexto no hebraico, significa a expedição de uma sentença de um juiz justo. E Deus está trazendo justiça contra os inimigos. E sendo assim, eu pergunto para você: você tem inimigo? Pensou em um monte de gente que você não gosta direito aí, não foi? Mas nós temos inimigos, sim ou não? O crente tem inimigos, sim ou não? A gente tem um inimigo que fica rodeando, tentando devorar ou destruir a gente todo o tempo. Satanás não nos dá espaço. O tempo todo tentando destruir uma brecha só. Só que o nosso maior inimigo não é Satanás. Não sei se você já parou para refletir nisso, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o nosso eu. Deus começa a expedir uma sentença contra a Síria. A Síria era a nação mais poderosa dessa época. E ela alcançou esse poder sendo muito cruel. Ou seja, na mentalidade dos assírios, quanto mais cruéis, mais poder. Quanto mais cruéis, mais domínio. E aí, a crueldade era expressa de maneira pública, de muitas maneiras. Seus prisioneiros, os seus inimigos, eram empalados publicamente na capital Nínive e eram deixados expostos. Seus prisioneiros eram decapitados. E a quantidade era tão massiva, a crueldade era tão grande, que eles começavam a empilhar as cabeças junto aos muros, de maneira que às vezes os muros em determinadas partes da cidade eram tomadas pelas cabeças decapitadas dos seus inimigos. Eles esfolavam as pessoas vivas diante de espectadores publicamente, tiravam toda a pele para expressar crueldade, domínio. E nesse contexto de tamanha rebeldia, opressão, Deus precisava pôr fim a essa maldade. É nesse contexto aqui, dessa Síria tão poderosa, tão cruel, que Jonas também foi chamado por Deus. Lembra que Deus pediu para Jonas ir para Nínive? Às vezes eu fico olhando a experiência de Jonas e fico pensando assim: Jonas deve ter se sentido num primeiro momento tão privilegiado, porque Deus fez um chamado para ele, falou: olha, eu preciso de você. Eu preciso que você vá pregar o evangelho, que você vá cumprir a missão. Imagina só, Deus falar diretamente para você hoje, fala assim: olha só, eu preciso que você vá pregar o evangelho, eu preciso que as pessoas conheçam a minha palavra, eu preciso que as pessoas me conheçam. A gente se sentiria privilegiado, sim ou não? Parece difícil pregar o evangelho dessa maneira? Claro que não, mas aí agora a segunda parte do chamado de Jonas agora você vai precisar pregar em Nínive. Opa. Senhor, é Nínive aquela que empala as pessoas? É Nínive aquela que decapita as pessoas? Que são violentos, cruéis? É isso mesmo, pode ir para lá. No lugar de Jonas, como que você se sentiria? Às vezes, a gente deixa de pregar o evangelho por causa do sol, não é assim? Imagina deixar de pregar o evangelho por causa de uma nação violenta, que a sua morte estava praticamente determinada. O Senhor está me enviando para a morte, porque se eu for para lá, eles vão acabar comigo. Parece até justificável, não é verdade? Mas deixar de pregar o evangelho por causa do sol quente
Não sei. Deixar de pregar o evangelho porque talvez é longe demais? Porque podia ser mais cedo ou mais tarde? Porque vai custar algum sacrifício de algum lazer ou não? É por isso que Jonas fugiu. Ele teve medo, porque era um risco de vida. Imagina, Jonas tentou fugir do Senhor para um lugar que estava a 4.000 quilômetros dele, seriam praticamente 6 meses de viagem de navio. Falou assim, se é para fugir eu vou para longe, mas quem foge da presença do Senhor? Agora eu e você, a gente está fugindo de quê? Qual é o risco que a gente está enfrentando? Qual é o poder real do inimigo contra nós? Porque a promessa de Deus não é que Ele cuidaria de nós e destruiria os nossos inimigos. Deus está te dando a segurança de que o chamado que Ele te fez precisa ser executado. Que a gente não pode ter timidez, que nós estamos vivendo um tempo onde repousa sobre nós a responsabilidade de pregar o Evangelho. Mas a gente anda com medo de quê? Se limitando por causa de quê? Jonas pregou. 120.000 pessoas se converteram do rei à criança. Sabe? Cerca de 3 anos, acredito. Eu vi uma experiência que foi muito interessante. A gente estava fazendo um mapeamento para começar a cuidar de uma comunidade, fazer um evangelismo. E aí nós começamos a programar. Quais seriam as primeiras ações? Quanto tempo a gente levaria? Qual era o perfil do lugar? Só que o lugar era um lugar de criminalidade muito alta. Era um lugar onde havia, inclusive, às vezes, conflito entre algumas facções. E aí eu fui lá num primeiro momento e chamei o irmão para ir comigo. E o ancião foi lá e nós olhamos. Eu falei, amigo, é aqui. Tem que ser aqui. Vamos fazer os movimentos aqui. E aí planejamos, fomos levar para a comissão. E quando levamos para a comissão, o pessoal começou a conversar. Pastor, mas é naquele lugar lá? Falei, é. Pastor, mas lá não é perigoso, não? Sim, é. Mas será que a gente não vai correr risco, não? Corre. Como é que vai fazer, pastor? Falei assim, olha, não, eu conversei com uma pessoa lá da comunidade e tal, alguém que é a liderança na associação lá da comunidade, e está tudo certo, porque é uma atividade religiosa, é a igreja, o pessoal até gosta de receber isso daí, então nós vamos para lá. Aí a gente monta a tenda e coloca o som. Mas, pastor, será que é seguro a gente levar a nossa mesa de som? Falei assim, é. Pastor, não é bom orientar os irmãos, deixar o celular em casa? Eu falei, ô irmão, peraí. Vamos conversar aqui. Irmão, a gente está em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos. A gente não tem que ter medo disso, não. A gente já foi lá, já conversou com as pessoas, já sabe. A gente não está indo desavisado, não. Precisa ter a coragem de entender que quem está validando o nosso ministério é Cristo Jesus. Assim, muitas pessoas enxergavam o domínio e a nação, a Síria. O povo de Deus, dentro do exílio, estava sendo subjugado por essa crueldade. Não conseguiam nem sequer, muitas vezes, adorar livremente a Deus. Jonas pregou para aquelas pessoas. Todos eles se arrependeram. Você conhece a história. 60 anos se passaram e agora essas pessoas começaram a relembrar das antigas práticas. E começaram, talvez, a voltar a se tornarem cruéis, começaram a se rebelar, a se afastar de Deus um pouco. E 40 anos depois, Deus precisa expedir esse juízo sobre eles. Versículos 6 e 8, diz assim, ó: quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por elas demolidas. Versículo 8, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. O apóstolo Paulo, ele ilustra esse arrependimento de ter se arrependido, se cabe essa proposta, como o cão que volta ao próprio vômito.
Talvez, nessa manhã, eu esteja falando para alguém que em alguma área da vida, em algum aspecto da jornada cristã, ou em algum aspecto da sua jornada de conversão, tenha também se arrependido de se arrepender. Alguém que talvez luta contra a mentira, que prometeu para Deus que não mentiria mais, mas que agora já voltou de novo. Alguém que talvez esteja voltando a ser infiel com Deus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe, é muito preocupante às vezes a gente se deparar com a maneira como as pessoas, de maneira indiscriminada, se julgam tão honestas, mas diante da fidelidade para com Deus se tornam ladrões. Eu sou um cidadão de bem, mas eu não me preocupo em roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Você está se parecendo um cidadão de Nínive. Olha, eu recebo esse salário aqui, não, mas olha, só para aplacar minha consciência, eu vou entregar, não vou entregar 10%, não, eu vou entregar 2%. Você entende o poder que essa igreja tem e para que Deus levantou essa igreja? Só que Deus colocou você como responsável por ela. Os seus dízimos fazem a missão avançar, as suas ofertas fazem essa igreja ser ainda mais forte para essa comunidade. Talvez a sua infidelidade é porque você deixou de assistir alguma coisa. Mas aí agora você começa a acreditar que não. Não tem problema assistir só um pedacinho, não tem problema assistir só um pouquinho, são só alguns segundos. Talvez a sua infidelidade é porque você faz tanta coisa para você, mas quando chega para Deus você fala, é porque eu não tenho tempo. Talvez eu esteja falando para alguém que se arrependeu de se arrepender, porque é uma pessoa falsa, manipuladora, lutou contra isso, mas está voltando e achando que é normal. Eu não sei qual é a sua luta, mas todo ser humano tem uma luta, todo ser humano tem algo em que o inimigo tenta usar para nos destruir. E eu quero dizer para você, nós não podemos nos parecer com os cidadãos de Nínive. Porque hoje nós continuamos recebendo a oportunidade de fazer diferente, de nos retratar. Ellen White diz que todo indivíduo que uma vez abandonou o pecado e retorna, terá o mesmo fim e o juízo que a cidade de Nínive. Aqui, a do versículo 3, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder, e jamais inocente é o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens no pó dos seus pés, significa que Deus está acima do caos. O nosso mundo se configura, a nossa circunstância atual, como um caos, sim ou não? A palavra de Deus está dizendo que Deus está acima disso. Que a promessa dele se cumpre na sua e na minha vida, colocando a gente seguro dessa circunstância. Mas o problema é que nós não estamos encontrando, talvez, motivação ou motivos para ser fiel a esse Deus. E o que você espera receber, se não juízo? Porque para nós que somos fiéis a Deus, a palavra de juízo traz conforto. É isso que o livro de Naum representa para o povo que era oprimido pela Síria. Deus destruirá seus inimigos. E quando Deus encontra rebelião, a próxima pergunta que eu te faço é: de quem que é a culpa? De quem que é a culpa da rebelião? Do afastamento, da infidelidade? É muito mais fácil, talvez muito mais confortável para a gente entrar no âmbito da culpabilização, ou seja, olha, eu fiz, mas foi por causa do contexto da igreja. Eu fiz, mas foi por causa do contexto da minha faculdade. Eu fiz, mas foi por causa do contexto do meu trabalho. Eu fiz porque o inimigo é sujo. Isso foi Satanás tentando me derrubar, tentando me envergonhar. Aí eu quero dizer para você que o inimigo é sujo, que ele tenta derrubar, tenta. Mas
dentro dessa fórmula, Satanás só consegue te tentar. Te derrubar é você que escolhe. É você que cede à tentação. Então a gente precisa entender que a responsabilidade é nossa. A culpabilização é uma maneira de falar sobre a minha condição espiritual precária. Mas a boa notícia é que mesmo que eu esteja mergulhado nessa condição, Deus quer me tirar de lá. A expedição, ou seja, o juízo, a vingança de um Deus justo, a sentença de juízo dele, me tira dessa condição, se eu aceitar. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Mas quem disse sim, foram eles. A decisão é sempre sua. Não foi Satanás quem digitou. Não foi Satanás que foi. Satanás que pegou. Não foi ele quem assistiu, não foi ele que bebeu, não foi ele que comeu. Não foi ele que decidiu ficar. Não foi ele que decidiu não ir. A decisão final é sempre minha e sua. E é nós que vamos prestar conta. Enquanto a gente ficar tentando transferir a culpa, a gente nunca vai crescer espiritualmente. Mas Deus quer nos libertar, Ele quer nos salvar e com justiça. Se você observar a estrutura de Naum, o capítulo 1, Deus anuncia a destruição e o juízo. No capítulo 2, ele descreve e detalha tudo isso. No capítulo 3, Deus justifica. Então aqui a gente encontra um padrão divino que se aplica facilmente aos nossos dias. Deus primeiro anuncia, para depois descrever e por fim justificar. Abre sua Bíblia lá em Mateus. Mateus no capítulo 24. A gente vai ler aí dos versículos 4 ao 14. Mateus 24, versículo 4. Diz assim, eles respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse é o anúncio. A Síria teve 200 anos de oportunidade para não passar pela destruição, pelo juízo. Deus anunciou e avisou a Babilônia durante 150 anos antes da sua destruição e queda, através de Isaías. Por 50 anos, através de Jeremias. Quanto tempo Deus está te avisando? Quanto tempo Ele está te anunciando? Sabe, se nós nos perdermos, se eu e você nos perdermos, a culpa não será de Deus, a culpa não será do pastor, não será da igreja, do ancião, ou de quem quer que seja. Se você se perder, a culpa vai ser unicamente sua. Porque Deus não apenas anuncia, mas Ele descreve, olha só, ainda no capítulo 24, olha só o que ele diz no versículo 21 e 22, fala assim, ó, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de quem está escrito aí? Tais dias serão abreviados. Vamos lá no versículo 29 agora, diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande. Ele anuncia, ele detalha, e ele justifica. Volta lá em Naum,
Naum, no capítulo 1, no versículo 9, a gente já caminha para o final da mensagem dessa manhã. Deus inspira o profeta e ele diz assim: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Duas promessas importantes nesse capítulo. A primeira, de que Deus não nos abandona. Ele cuida da gente. E a segunda, que ele está falando assim: olha, aquele que perseverar, aquele que se mantiver firme, não precisa se preocupar, porque essa angústia, esse inimigo não se levantará uma segunda vez. É a promessa que Deus nos dá. A ira humana é diferente da ira divina. A ira humana é destemperada, vingativa, é volúvel. A ira divina é longânima, misericordiosa, é justa. A ira divina é justiça. A ira humana é vingança fria. E o tempo? O tempo continua o seu curso. E agora a pergunta que eu quero te fazer é: o que você decidiu? A palavra do Senhor diz assim: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu. O poder e o amor de Deus absorve a ira para transformar em salvação. Sabe, às vezes que você se sentiu injustiçado porque parece que tudo ao seu redor anda melhor do que a vida que você leva de fidelidade? A justiça de Deus vai destruir isso daí, mas não vai destruir você. Sabe as injustiças que às vezes você vê fora e pensa, se onde Deus está, Ele está falando para você, vai ser consumido. Mas Ele precisa que a gente permaneça firme. Porque pode ser que o inimigo esteja oprimindo a nossa vida, pode ser que a sociedade ou as circunstâncias nos oprimam, mas a promessa do Senhor é que aquele que resistir, aquele que insistir, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. E por causa de nós, a angústia não se levantará uma segunda vez. Por causa da minha e da sua fidelidade, Deus destruirá os nossos inimigos e nos concederá a eternidade e salvação. Mas você precisa decidir quanto tempo mais você vai continuar fingindo que a palavra de juízo não é para você. Quanto tempo mais você vai ficar escondido nas trevas? Porque eu vou dizer para você, quando Jesus se achega perto da gente, toda a treva se dissipa. Mas quando você caminha na direção dela, você está caminhando na direção de destruição. Você está abraçando o juízo que vem do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu temo pela ira de Deus contra o pecado. Ele vai destruir tudo aquilo que tem ferido os filhos amados dele. E hoje, nós temos mais uma vez a oportunidade de fazer diferente. Hoje, mais uma vez, Deus está dando a oportunidade para nós nos retratarmos. Hoje, mais uma vez, Deus está nos concedendo a oportunidade de aproveitarmos. Sabe, em alguns momentos, em algumas das mensagens que eu já fiz, eu vivi algumas experiências profundas com Deus. E eu já contei isso em alguns momentos, não sei quantos aqui estiveram presentes no retiro espiritual que teve. E quando eu estava escrevendo a mensagem que eu iria pregar, Deus falou fortemente no meu coração que aquela mensagem era para a salvação de uma pessoa específica, uma ou mais, não sei. E quando acontece isso, meu coração fica apertado, porque eu entendo o tamanho da responsabilidade. E aí eu olho para mim e falo, mas Senhor, eu sou tão pequeno para ser usado dessa maneira. E eu vou, muitas vezes, compartilhar a mensagem e vou com muita preocupação. E naquele encontro do retiro, não consegui pregar.
mas eu consegui, pelo menos, compartilhar através de uma frase e uma canção o propósito de salvação de Deus na vida daquela pessoa específica. Pela primeira vez, como que Deus me mostrou em flashes uma pessoa. Era como se eu estivesse pregando, tivesse uma mulher sentada, e ela estava com a cabeça baixada, cabelo meio preto assim. Como eu fiquei incomodado. E aí Deus me mostrou, inclusive, qual era a música. E, tadinho, eu liguei para uma irmã, falei: irmã, você precisa cantar essa música. Eu nunca cantei, pastor. Eu falei: irmã, não sou eu que estou pedindo, não, é Deus. A que eu ia cantar, ele falou que não era para ser, não. Tem que ser essa aí. E de novo, enquanto eu escrevi essa mensagem de hoje, Deus falou para mim que era para alguém, especificamente que está aqui hoje, que precisa de salvação, que precisa aproveitar a oportunidade para fazer diferente, para reconciliar, para poder aproveitar a oportunidade da salvação. Geralmente eu falo isso sempre no começo do sermão, mas enquanto eu repassava o sermão hoje cedo, Deus falou assim: deixa para o final. Então eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo para você: não finge que essa mensagem não é para você, porque é. Deus pediu para eu falar. Eu não sei se é para uma pessoa ou mais, eu não sei se é para a igreja toda, mas o que eu quero dizer para você hoje é: saia dessa vida de rebelião, independente da dor que você esteja sofrendo, porque a dor muitas vezes nos faz nos rebelar contra Deus. Então eu pergunto para você nessa manhã: qual é a sua dor? Deus pode curar. Sabe, não faz muito tempo que eu perdi a minha mãe. E eu nunca vou esquecer a diferença no brilho do olhar dela depois que ela perdeu meu pai. Eu vi uma mulher vivendo 10 meses de muita luta para poder ser forte, para poder cuidar dos filhos dela, para poder aproveitar os netos dela. Mas quando eu olhava nos olhos da minha mãe, eu encontrava dor, por mais que ela não admitisse. E depois que a gente chegou do cemitério, uma das cuidadoras do meu avô me surpreendeu. Que nós estávamos conversando e ela disse assim para mim: a sua mãe estava muito triste. Teve um dia que ela falou para mim que ela tinha perdido a alegria de viver. Ela estava sentindo muito a falta do seu pai. Tanta coisa passa na cabeça, né? Eu pensei assim: nossa, mas ela tinha gente, ela tinha os netos, a gente estava fazendo de tudo para proporcionar para ela momentos especiais. Mas somente Deus conhece a nossa dor. Enquanto eu buscava respostas, por que minha mãe tinha falecido 10 meses depois do meu pai de maneira inesperada, a resposta que eu encontrei é que Deus é amor. E Ele ama minha mãe tão profundamente que talvez a permissividade daquele que controla até o caos tenha concedido descanso para ela e tenha concedido força para mim e para minha irmã, para nós seguirmos nessa jornada. Diariamente nós nos encontramos com pessoas que carregam dores secretas. Abuso, trauma, permissividade, falta de caráter. O que eu quero pedir para você nessa manhã é que você não deixe a sua dor controlar as suas escolhas. E só existe um caminho para isso: sermos fiéis a um Deus. E eu quero concluir com a seguinte promessa:
Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Querido amigo ou amiga, que Deus pediu para falar hoje, eu concluo dizendo para você que Jesus está contando assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje é o dia de você tomar a sua decisão. Como pastor desse distrito ainda, a última mensagem que eu queria deixar para essa igreja é: sejam fiéis a Deus. Vocês podem fazer muito mais. Deus tem uma promessa, e essa promessa vai se cumprir na sua vida através da sua fidelidade. Deus tem uma intenção e uma missão, e essa missão só vai se cumprir se você for fiel a Ele, pregar o Evangelho. Então, por favor, tome a sua decisão hoje. Em todas essas circunstâncias, Deus nunca me deixou sem saber quem era a pessoa. Talvez hoje seja a primeira vez, eu não sei. Mas se em algum momento você se sentir à vontade, eu gostaria muito de saber quem foi a pessoa que Deus pediu para eu passar essa mensagem hoje. Eu vou cantar uma canção. Eu quero pedir para você: entregue as suas dores nas mãos de Jesus e deixe o juiz justo, poderoso, que tem poder sobre o caos, te dar conforto e paz diante do anúncio de um juízo que antecipa a breve volta do nosso Senhor. Entregue-se a Ele, reconcilie-se com Ele e deixa Ele curar a sua dor. Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por ser um Deus misericordioso, porque a Tua graça nos alcança, a Tua longanimidade é para conosco. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas. Por favor, ó Deus, diante da nossa fraqueza, nós carecemos de que Tu nos fortaleça. Somos convictos e por isso louvamos o Deus da nossa salvação, de que Tu venceu o inimigo, Senhor. Agora nós temos uma luta diária contra o nosso próprio eu. Ajuda-nos a fazermos as escolhas certas. Ajuda-nos a persistir. Ajuda-nos a insistir. Mas, querido Deus, que a maior expressão disso seja a nossa fidelidade para contigo em todas as áreas da nossa vida. Então, por favor, ó Deus, aceita nessa manhã o nosso pedido de perdão. Aceita nessa manhã o nosso clamor por restauração, por reconciliação. E diante do juízo que se aproxima, nós queremos te louvar, porque nós aceitamos a Ti e por isso queremos declarar que somos o povo escolhido por Ti, ó Deus. Que as nossas escolhas, que o nosso caráter representem o Deus da nossa salvação em tudo que nós fizermos. Abençoa os nossos corações, abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa essa igreja. Por favor, ó Pai, abençoa esse distrito, que nós possamos, como irmãos, como família Tua, avançarmos na pregação do Teu Evangelho, porque quando todo Evangelho for pregado a toda a nação, então virá o fim, e nós ansiamos pelo Teu retorno. Nos concede um restante de sábado sobre a Tua companhia, ó Deus. Nos leva em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, clamamos. Amém.